Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui nós vamos aprender um pouco sobre as notificações, né, utilizando o Notify, beleza? Bom, partindo aqui direto ao ponto, né, então eu tenho aqui um aplicativo em branco, onde eu vou jogar alguns botões aqui para vocês irem conhecendo os tipos de notificações que existem, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês, vou inserir um botão. Então vou clicar aqui em inserir, adicionar aqui um botão. Neste primeiro botão aqui, pessoal, eu vou trazer a notificação quando ocorre um sucesso, né, na fórmula que você está criando. Então eu vou colocar aqui, ó, sucesso, o nome do botão. Beleza? Agora, pessoal, o que eu preciso fazer? Vou selecionar o botão aqui em onSelect, ó, vejam aqui em cima, onSelect. Vou começar escrevendo aqui, ó, Notify. Vejam aqui que já apareceu todos os tipos de notificação. Ó. Eu tenho o Notify e tenho o Notification Type, tá? Que é o tipo de notificação que nós vamos exibir ao usuário. Então veja aqui que temos erro, informação, sucesso, aviso, beleza? Mas nós vamos escolher essa primeira opção aqui, ó, Notify. Por quê? Vou abrir um parênteses aqui, ó. Veja aqui que agora ele está me pedindo um texto, né? Então, seria o texto que vai acompanhar o tipo de notificação. Então, como que eu começo aqui? Aspas duplas. Como a notificação de sucesso, eu vou escrever aqui, ó, sucesso. Fecho aqui minhas aspas duplas, vírgula. Agora sim é onde eu adiciono aqui o tipo de notificação, tá? Então, vou selecionar aqui success. Ó, vejam aqui que eu já informei o tipo de notificação, porém eu tenho mais uma vírgula aqui, então vamos ver o que ele vai pedir para a gente depois, tá? Vírgula, ó, eu tenho um timeout, que seria a quantidade de tempo que essa notificação vai ficar aparecendo ali para o usuário, tá? Então eu posso colocar, vou colocar aqui, ó, 10 segundos. Vou fechar, tá? Agora, ó, vou clicar aqui para testar, vou dar um play. Ao clicar em sucesso, deve subir uma notificação aqui. Ó, vejam aqui que a notificação veio com a escrita que eu coloquei entre aspas duplas, de sucesso. E também um ícone informativo aqui, então seria como se fosse um Vzinho de correto, né? Então vamos continuar aqui, pessoal, para entender aqui os demais tipos de notificação. Ó, então eu tenho esse de sucesso. Ah, pessoal, só mais um detalhe, tá? Eu coloquei o tempo aqui porque eu posso aumentar ou diminuir a quantidade de tempo que essa notificação vai aparecer, tá? Por padrão, se eu não colocar aqui, ó, vou apagar aqui e não vou seguir, não vou colocar uma vírgula para adicionar o tempo. Por padrão, o Power Apps ele vai exibir essa notificação por 10 segundos. Então, caso você queira alguma coisa diferente disso, um tempo menor, 3 segundos, 2 segundos, uma notificação mais rápida, basta colocar aqui uma vírgula e adicionar aqui o tempo que você quer que apareça essa notificação, beleza? Então, eu vou deixar até sem tempo aqui, tá? Vamos ver aqui as demais agora, tá? Então vou inserir aqui mais um botão. Ó, pessoal, uma dica para vocês, tá? Que eu uso bastante. Muitas das vezes a gente quer deixar o botão com um certo padrão de tamanho e acaba sendo um pouco difícil ter uma dimensão disso aqui somente arrastando, tá? Então o que eu faço geralmente, ó? Vejam aqui que ao selecionar o botão que eu vou utilizar como referência, aqui do lado direito, ó, eu tenho aqui o tamanho dele, ó. Então eu tenho aqui 225 de largura por 75 de altura. Então eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou vir aqui, seleciono o botão que eu quero definir o tamanho, 225 de largura por 75 de altura. Agora eu tenho um botão com as mesmas dimensões, tá? Então, uma dica aí para vocês, beleza? Qual que é o próximo tipo de erro que nós utilizamos bastante, tá? Seria o tipo de notificação, desculpem. Vai ser o de erro, né? Então, vai ser o mesmo caminho, pessoal. Então, ó, seleciono o botão em onSelect, eu vou escrever aqui, ó, Notify, abro o meu parênteses, coloco aspas duplas e vou trazer aqui o texto erro. Mas eu posso colocar qualquer tipo de informação. Por exemplo, erro. Revise as informações. Fecho aqui com aspas duplas, vírgula, e seleciono aqui o tipo de notificação. No caso, vai ser um erro, né? Então, já seleciono aqui e fecho meu parênteses. Vamos testar agora. Vou dar um playzinho aqui, ó. Erro, ó.
já aparece aqui a notificação aqui em cima. Erro, revise as informações. Se eu clicar aqui em Success, ó, sucesso. Então, ó, eu tenho esses dois tipos de notificação, né? Então, temos mais dois aqui para a gente observar, né? E, pessoal, fique até o final que eu vou dar uma dica de quando é o melhor momento de se utilizar. Dentro do formulário, a gente tem algumas opções ali, onde automaticamente ele identifica se foi um sucesso enviar as informações de um formulário para uma fonte de dados, ou se existe algum erro ali no formulário, então ele vai trazer um erro e não vai enviar os dados para a fonte de dados, beleza? Então, ó, continuem aqui no vídeo que vocês vão aprender ali como que nós utilizamos da melhor forma aqui esse tipo de notificação, tá? Vou adicionar aqui mais um botão. Vou colocar aqui as mesmas dimensões, né? 225 por 75, beleza? O próximo aqui que a gente pode utilizar pode ser o de informação, né? Então, ó, vou colocar aqui informação. Mesma coisa, pessoal. Notify, opa, parênteses, eu vou escrever aqui, ó, informação, vírgula, tipo de notificação, de information. Fecho. Já vamos fazer aqui também o de aviso, tá? Por que que eu estou fazendo isso, pessoal? Para vocês verem as cores certinho, os ícones que aparecem para cada tipo de notificação, tá? Então, ó, vou fazer a mesma coisa aqui. Notify, agora vai ser o de aviso, né? Notification type, fecho, pronto. Então, ó, já tem os 4 tipos de notificação padrão aqui do Power Apps. Vamos testar aqui, ó. Sucesso, verde com o ícone de correto, né? E o texto que eu escrevi, entre aspas. Erro, também, tudo certinho. Informação, veja aqui que informação é uma cor cinza, né? Com o ícone de informação mesmo. Deixa eu até alterar aqui o texto dentro deste botão, que eu dei um copiar e colar. Estou vendo aqui agora, ó. Vou mudar aqui o texto aqui dentro desse último botão. Este último aqui é de aviso, tá? Então, ó, informação, como eu comentei, cinza com o ícone de informação e o texto que eu defini dentro da minha fórmula. Aviso, pessoal, cliquei, ó, agora é um amarelo, né? Um amarelo, laranja, acho que está mais para amarelo aqui. Com também um ícone de informação e o texto que foi definido. Agora, pessoal, qual o melhor jeito aqui de eu utilizar esses tipos de notificação? Se eu estou subindo as informações para em um formulário e eu quero que o formulário mostre para mim se as informações foram enviadas quando eu cliquei em Submit Form, eu posso utilizar esse tipo de notificação dentro das propriedades do próprio formulário. Por quê? Ó, vejam, vou adicionar aqui um formulário nessa mesma tela. Já tem uma fonte de dados conectada aqui, inclusive é uma fonte de dados de um aplicativo que eu já ensinei para vocês, que seria um aplicativo de tarefas, tá? Então só vou conectar aqui, ó, com as informações. E agora eu vou definir aqui o campo tarefa como obrigatório, tá? Então, ó, deixa eu desbloquear aqui, ó. Vou vir aqui, ó, selecionei todo o card, vou vir nas propriedades aqui, ó, required e vou trocar para true. Ou seja, agora esse campo aqui ele é obrigatório. Se eu não preencher, as informações não vão ser enviadas, só que eu quero trazer um texto ali, um aviso de erro que não foi enviado os dados para a fonte de dados porque esse campo não está preenchido. Um exemplo, tá? Então, ó, vou vir aqui, vou adicionar aqui o nosso botão de Submit Form. Vou pintar de uma cor diferente aqui, só para a gente conseguir definir aqui, ó. Chamar ele de enviar, tá? E vou colocar aqui, ó, Submit Form, vou abrir parênteses, Form 1, fecho, tá? Então esse botão aqui vai servir para enviar as informações para a fonte de dados, né? Agora, eu preciso de um botão também para eu definir um novo formulário, tá? Então, quais são as medidas? 224 por 70. 224 por 70. Vou pintar aqui de uma outra cor. Colocar aqui novo, beleza? Agora, pessoal, onde eu vou adicionar aqui os tipos de notificação, quando tiver algum erro ou quando for um sucesso o envio. Vou selecionar aqui, ó, o formulário,
todo o formulário, tá? Aqui em propriedades eu tenho aqui, ó, on success, ou seja, quando for um sucesso a fórmula aqui que eu criei para enviar as informações para a fonte de dados. Então, eu vou vir aqui em on success, vejam que por padrão ele traz como false, então eu tenho que começar a escrever aqui, ó. Eu apago e vou escrever notify, abro meu parênteses, coloco o texto, conforme eu já mostrei para vocês. Então, dados enviados, por exemplo, com sucesso. Fecho, tipo de notificação, sucesso, né? Até porque os dados foram enviados. Beleza? Então, ó, primeiro tipo de notificação, ok. Agora eu quero colocar aqui, ó, no onFilery. Eu tenho onSuccess e tenho onFilery também. Então, vou selecionar aqui, notify, ó, abro meu parênteses, vou colocar o texto. Erro, revise o formulário. Fecho minhas aspas duplas, vírgula, tipo de notificação, erro. Fecho meu parênteses, tá? Então agora vamos testar aqui se as notificações vão aparecer conforme o desejado, né? Então, ó, vou dar um playzinho aqui, não tem formulário, então eu tenho que apertar aqui, ó, deixa eu colocar minha câmera um pouco mais para cá. Vejam aqui que eu tenho que clicar aqui em novo, né? Então, ó, cliquei em novo. Ah, tem que definir aqui ainda a fórmula, né? New form, form 1, para criar um novo formulário, né? Senão eu não consigo preencher o formulário. Então, ó, não tenho nenhum formulário, cliquei aqui, pronto. Agora tem um formulário aqui pronto para ser preenchido, tá? Então, vou começar escrevendo aqui, ó. Na verdade, não vou preencher nada, então vou clicar direto aqui em enviar e tem que aparecer um erro para mim, né? Porque eu não preenchi nada e eu tenho um campo obrigatório aqui para ser preenchido. Então, ó, cliquei aqui em enviar, ó, vejam que apareceu o erro, né? Que eu defini, erro, revise o formulário. E aqui por automático, do próprio formulário, ele já marca aqui com vermelho e diz que esse campo aqui é obrigatório. Então, ó, funcionou o tipo de notificação que eu queria. Agora vamos testar o de sucesso, né? Então vou preencher aqui com qualquer informação, ó. Vou bater o dedo no teclado aqui, vamos ver o que vai sair, ó. Tarefa, sei lá, revisar form ou testar, não sei. Vejam aqui que o erro que estava aqui deste campo obrigatório já até saiu. Vou colocar aqui, ó, pendente. Enfim, não vou preencher os demais campos porque eu só quero testar, né? Somente um campo aqui que é obrigatório. Então, ó, já está preenchido as informações, inclusive é obrigatória. Então, tecnicamente, não devo ter problema nenhum para enviar essas informações, né? Vou clicar aqui em enviar. Foi enviado e vejam aqui a notificação, pessoal. Dados enviados com sucesso. Por que é interessante, pessoal, usar esse tipo de notificação? Muitas das vezes a gente cria um aplicativo, envia informações lá para a nossa fonte e não mostra para o usuário que foi enviado. Às vezes a gente cria de uma forma aqui que não fica muito claro, né? O usuário não tem certeza que realmente cadastrou as informações que ele precisavam que fossem cadastradas, né? Então esse tipo de notificação ajuda por isso. Como às vezes a gente cria aplicativos aí sem esse tipo de notificação, muitas das vezes acontece um problema até mesmo com um erro. A pessoa vai lá e preenche um formulário, preenche algumas informações. Quando clica em enviar, acontece algum erro por trás da ferramenta, às vezes um campo obrigatório, uma informação preenchida errada, e não aparece o erro e também não aparece que foi um sucesso. Então a pessoa às vezes acha que deu tudo certo e não sabe que aconteceu algum tipo de erro por trás ali e não foi enviadas as informações que ele precisava. Então é muito importante aqui dominar aqui esse tipo de notificação para trazer uma experiência melhor para o usuário, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu tento ser o mais breve possível. Não deixa de se inscrever no canal, dar um gostei aí se você gostou também do vídeo, que incentiva sempre a gravar mais conteúdo, né, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima.